Agora vamos com Bruno Salles para a gente ouvir também as opiniões de Bruno quanto a essas declarações do presidente americano, se elas podem intensificar esse conflito, porque o homem que quer a paz não chama o outro de açougueiro. Pelo menos eu acho que não, Bruno. Olha, Elisa, essa declaração do Biden, ela é uma declaração muito problemática, né? Aqui a gente não é uma declaração que está condenando a guerra, que está falando sobre as hostilidades, não, está falando sobre o próprio regime russo, sobre a própria democracia russa e sobre a eleição dos seus próprios governantes, né? Então ele está indo muito além. Uma coisa é você falar: saia da Ucrânia. Uma coisa é você falar: nós vamos entrar na Rússia. Não é pouca diferença, é uma diferença muito grande. E essas declarações do Antony Blinken, o secretário de Estado, elas tentam consertar um pouco aquilo que teria sido dito pelo Biden, né? Ele fala: não, na verdade, aqui o que ele quis dizer é que ele simplesmente afirmou, aqui a declaração do Antony Blinken, simplesmente afirmou que o presidente Putin não pode ter o poder de fazer guerra ou se envolver em agressão contra a Ucrânia ou qualquer outra pessoa. Mas a verdade é que não é isso que o Biden disse, né? O que o Biden disse ele falou em combater a corrupção que vem do Kremlin, ele falou em dar aos russos uma chance justa e, por fim, ele arrematou, por fim, com essa frase: por Deus, este homem não pode continuar no poder. Veja que ele passou muito de qualquer limite retórico, ele foi muito além. Eu acho que isso, Elisa, é até mais grave do que chamar o Putin de açougueiro, né? Açougueiro é uma adjetivação, é claro que isso não cabe para um chefe de Estado, para um líder, mas você adjetivar um chefe de Estado não é tão grave quanto você dizer que ele tem que ser deposto, né? Que você tem que tirar ele do poder. E isso no cenário internacional é muito grave e é por isso que o Kremlin reagiu de forma veemente. E o que a gente vê aqui, Elisa, é o presidente Biden cada vez mais aumentando o tom do ponto de vista retórico, porque ele, de fato, está com as mãos atadas para fazer qualquer outra coisa. Ele sofre muita pressão internacional, internacional de fora para dentro, mas também de dentro para fora. O Congresso americano acha que os Estados Unidos ainda não deu respostas suficientes, mas o Biden sabe muito bem que um passo em falso, ele pode estar dando aso aí a um equívoco, a um conflito de largas proporções. E é algo que ele quer evitar, que ele precisa evitar. Como que ele está compensando isso? Como está compensando a impossibilidade dele atuar de forma mais enfática, de forma mais direta na guerra? Aumentando o tom. Todo dia tentando dar alcunhas ao presidente Putin, tentando mostrar, e dessa vez ele falando inclusive em deposição, né? Então é isso que a gente está vendo aqui. Claro que isso aumenta a pressão, isso deixa as relações completamente esgarçadas, isso deixa os Estados Unidos, isso coloca os Estados Unidos como uma potência que não vai ter qualquer possibilidade de mediar esse conflito, mas aqui também eu acho que desde o início já não era uma potência que podia fazer isso, né? Alguns outros países estão se colocando nesse lugar, como o Boris Casoy colocou muito bem a Turquia, a França também, até por isso Macron disse que não usaria essas palavras, claro, porque essas são palavras de invasão, essas são palavras de ataque, né? E não de defesa, por isso a gravidade disso. Então, eu espero que esse tipo de ameaça retórica, esse tipo de narrativa, esse tipo de colocação não esgarce ainda mais as relações entre essas potências. Eu acho difícil que isso escale o conflito. Acho que a gente não vai ter uma escalada no conflito a menos que os Estados Unidos mantenha essa posição de não intervenção direta na guerra, mas isso diminui a nossa esperança de uma resolução pacífica no curto prazo, né? Tem outras possibilidades que independem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mostra aí que sempre esteve muito acostumado a resolver conflitos internacionais ali invadindo e depondo determinado líder, né? Fazendo essa função de polícia do mundo. E parece que o Biden ainda está um pouco acostumado com essa ideia. Só que a geopolítica do mundo mudou. Os Estados Unidos hoje em dia não é aquela potência soberana, inquestionável no mundo. A Rússia se encaminha para essa composição desse bloco eurasiano, com a China, com os países ali perto do Afeganistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Índia e também com uma parte
parte da Europa, inclusive a Turquia, com quem Putin tem boas relações. Então, espero que realmente isso fique no campo retórico, que isso não aumente ainda mais e que outros países que estão tendo uma posição muito mais madura e equidistante possam mediar esse conflito de forma mais eficiente. Elisa. Obrigada, Bruno Salles.